E aí, meu povo, a gente está aqui hoje para estreia, né, do Entre Corneteiros, o novo programa do Corneteiros. E o foco desse programa é a gente analisar, falar muito de futebol, debater os principais jogos do final de semana. E para isso eu estou aqui com os nossos comentaristas. Quero que vocês se apresentem. Eu sou o Rodrigo e vambora. Eu sou o Cauê, prazer falar com vocês aí. Eu sou o Davi, muito prazer também estar aqui para começar esse programa. Bom, e eu também não falei meu nome, Carol Rezende. E é isso, então o foco desse programa é a gente falar muito de futebol, falar de futebol brasileiro. E a gente está na época, né, dos campeonatos estaduais. E esse final de semana tivemos Corinthians e Novo Horizontino brigando por uma vaga na final do Campeonato Paulista. O Corinthians foi eliminado. Então, Cauê, você quer começar falando um pouco desse jogo? Claro, posso falar sim. O Corinthians jogou ontem contra o Bragantino, acabou perdendo com o gol do lateral Mike, com assistência do Robson. O Corinthians que fez uma partida bem abaixo, tem feito algumas partidas bem abaixo do que terminou fazendo na temporada anterior. O Novo Horizontino foi um time que, principalmente no primeiro tempo, conseguiu anular praticamente o ataque do Corinthians. O Corinthians teve uma grande chance no primeiro tempo com o André, que é o principal diferencial da equipe do Corinthians. E a grande dificuldade do Corinthians no jogo foi as laterais, que é um time que o esquema do Dorival ele depende muito dos dois laterais, tanto do Mateuzinho quanto do Bidu. E o Novo Horizontino conseguiu anular os dois ofensivamente, e são principalmente o Mateuzinho, um lateral que defensivamente ele peca muito. O ano passado ele melhorou bastante isso, mas esse ano ele ainda não se acertou muito bem. E o Novo Horizontino conseguiu aproveitar muito bem as chances, as poucas chances que teve, e no segundo tempo fez o gol e segurou o placar e está na final. É isso aí. O Corinthians que teve mais posse de bola, né, no jogo, e o Rômulo continua sendo um grande destaque do Novo Horizontino ao longo da temporada, né? É um jogador que está emprestado pelo Palmeiras, mas eu acho que ele não vai ser utilizado no Palmeiras, mesmo quando acabar o empréstimo. Mas eu acho que ele pode ser uma opção muito boa para grandes clubes da Série A. Eu acho que para o Palmeiras não encaixa muito bem mesmo, mas talvez para clubes de um segundo escalão do Brasileirão, eu acho que é um jogador muito interessante, que é para a gente ficar de olho. Ele O Novo surgiu. Horizontino ele já vem de algumas temporadas muito boas, né? Ele bateu na trave para subir para a Série A, acho que em 2024 ou em 2025, e bateu na trave novamente, e agora chega no final de Campeonato Paulista. Sem dúvidas, acho que é o maior feito da história recente do Novo Horizontino, né? Com certeza de 2000 para cá, pelo menos. E é um time que eu consigo ver ele sendo campeão paulista, porque vai decidir em casa, né? Eu acho que mesmo o Palmeiras passando ou o São Paulo passando, o Novo Horizontino tem uma campanha melhor. Acho que o Palmeiras precisaria fazer 4 gols, alguma coisa assim, para conseguir levar a final para o Allianz Parque. Então, eu acho que o Novo Horizontino chega assim com querendo não jogar em casa, é uma vantagem muito grande para o tipo de jogo que o Novo Horizontino se propõe a fazer, né? E é uma equipe que tem muita qualidade. O Robson mesmo deu uma assistência, já teve temporadas muito boas também, se eu não me engano, acho que a de maior destaque dele foi com o Curitiba, né, na Série A. Então é um time que, com certeza, independente de quem passar para a final, se for Palmeiras ou São Paulo, vai dar muito trabalho. É um time com um projeto muito competitivo, né? Como você mesmo disse, bateu na trave em 23 e 24, ficou em quinto, e o ano passado ficou em sétimo ou oitavo. Então, é um time que vem se estruturando muito bem, construindo campanhas sólidas. E o próprio Rômulo, que o Rodrigo disse, ele era do Novo Horizontino, né? Em 2023 ou 24, ele surgiu muito bem, foi a campanha que o Novo Horizontino, se eu não me engano, chegou na semifinal. E aí ele foi para o Palmeiras e não teve muito espaço, porque também o time do Palmeiras, pouca gente tem espaço, é difícil. E o Abel não é um cara que mexe muito, então, mas ele no Novo Horizontino encaixa muito bem. Tem uma identificação com o torcedor também. E é um time experiente e cascudo, que eu acho que realmente pode dar trabalho tanto para o Palmeiras como para o São Paulo na final. E
como vocês falaram, é um time que vem batendo na trave, mas nessa temporada a Série B vai ter playoffs, né? Então pode ser mais uma oportunidade para o Novo Horizontino ter essa chance de subir. É, se ele não ficar de fora dos playoffs esse ano, eu acho que é um time que vai lutar bem pelo acesso. Eu acho que, honestamente, eu acho que é um dos que vem melhor para a Série B desse ano. Eu acho que junto ele sempre com os 4 que caíram, né, da Série A para a Série B, sempre são times que costumam vir mais fortes, até porque já tem um investimento maior, tem, querendo ou não, os lucros da Série A de 2025 para poder disputar a Série B de 2026. Mas eu acho que dos times que já estavam na Série B, eu acho que, na minha opinião, é quem vem melhor para a temporada. É quem, assim, eu mais cravaria que subiria para a Série A em 2026. Já o Corinthians tá mais ou menos, né? O Corinthians tá passando muita dificuldade, porque realmente é um time que eu ainda acho muito dependente do Depay. Eu acho que com a chegada do Lingard talvez possa mudar, até por ser um cara que, se não me engano, eles chegaram a jogar juntos no Manchester United, né? Em alguma temporada lá para 13, 14, acho que chegaram a jogar juntos. Mas é um cara que é, pô, seleção inglesa, não é qualquer jogador, né, que a gente tá falando. Então, para o Corinthians pode ser uma contratação que com certeza vai ter muito impacto. Eu acho muito difícil ver o Lingard passando em branco no futebol brasileiro, sendo mais um Juanfran da vida que chegou, fez seus jogos, não foi mal, não foi bem, mas esquecível, né? Eu acho que o Lingard vem para ser alguém que vai realmente fazer muita diferença no Corinthians, porque o Garro já não é mais aquele Garro super estrela que teve a sua melhor temporada. Ele é um bom jogador, claro, mas não tá mais no seu melhor momento. Então, para a criação de jogo do Lingard, eu acho que o Lingard pode acabar fazendo muita diferença para o time do Corinthians. O É Lingard uma que grande contratação. O que vocês acham, Rodrigo e Cauê? o Lingard ele estava meio escondido, né, no futebol da Coreia, mas ele era tratado como rei lá e inclusive chamou um pouco a atenção, né, dos jornais locais a saída dele. Eu acho que pode ser um nome que pode surpreender no futebol brasileiro, porque eu vejo que tem muita gente com o pé atrás sobre ele, mas eu acho que é um nome interessante. A qualidade ele tem, né? Resta saber se a condição física dele, a condição técnica e até o esquema do Dorival, como é que o Dorival vai utilizar ele. Porque, enfim, o Yuri tá lesionado, o André tá para sair, recebeu proposta de 17 milhões de euros do Milan, ainda não, o Corinthians não sabe se, acho que voltou até atrás na venda. Resta saber onde que o Lingard vai entrar nesse time e ver a vontade que ele tá, a garra que ele tá para querer jogar. O Mas Bidon é uma boa também, contratação. Bidon, baita Não, o temporada do O Bidon até Bidon para agora. mim é insubstituível. O Bidon para mim acho que É. não sai desse time. Hoje, inclusive, eu acho que ele é, assim, claramente o melhor jogador do Corinthians. Eu acho que, até mesmo tendo falado do Depay, o Corinthians ainda depende muito do Depay em alguns jogos, mas o Bidon, a constância dele é impressionante. Pô, é isso, então. O, a outra semifinal tá rolando agora, no momento que a gente tá gravando, né? Palmeiras e São Paulo. Vocês têm algum palpite do que vai dar? No momento, né, tá 1-0 pro Palmeiras, né? 1-0, gol do Maurício, com assistência do Vitor Roque. Assim, eu acho que o Palmeiras é o favorito, né? Tá, não sei, 5 finais seguidas, acho, 6 finais seguidas do Palmeiras. Por aí. Acho que é o grande favorito, mas assim, é um clássico, né? Pode dar tudo, pode dar qualquer coisa. Acho que quem passar daqui vai ser o grande favorito para a final, mas o Novo Horizontino, como a gente já disse, né? Tem tudo para competir muito e vai decidir em casa porque teve a melhor campanha. Inclusive goleou por 4-0 o Palmeiras, né? Foi o único time que conseguiu fazer 4 gols no Palmeiras na era Abel, então não é para qualquer um. O Palmeiras, né, treinado pelo Abel, que o Cauê falou, que vem recebendo críticas, né, o Abel, ele vem pressionado, não de hoje, desde a temporada passada, principalmente por perder, né, os títulos do Brasileirão e da Libertadores para o Flamengo. Então, ele vem pressionado por um título. Ano passado, nem o Paulistão ele conseguiu vencer, perdendo a final pro Corinthians, sendo eliminado na Copa do Brasil pro Corinthians. Ele está extremamente pressionado, então acho que é obrigação do Palmeiras ser campeão. Eu acho que o Palmeiras claramente vem mais forte do que o São Paulo.
até por uma questão de histórico recente também. O Palmeiras vem há mais tempo sendo o protagonista junto do Flamengo do futebol brasileiro. Tem uma estrutura melhor, tem um plantel melhor do que o São Paulo, acho que dá para se dizer. Mas eu acho que o Crespo arrumou muitas coisas que estavam em falta no São Paulo. Acho que conseguiu trazer bem o Luciano, conseguiu dar uma retomada nele, que teve uma baixa no ano passado. Com a chegada do Crespo, acho que o Luciano melhorou bastante. O São Paulo, acho que não é um time assim que dá para descartar fácil. Apesar do Palmeiras já ter saído ganhando, eu acho que ainda o São Paulo ainda pode levar um jogo de repente com pênaltis, pode empatar, pode até virar. Mas para mim, ainda assim eu acho que passa o Palmeiras. Eu acho que o Vitor Roque é um baita jogador que está numa fase muito boa. O Flávio Lopes também, e para mim, principalmente o Alan. Eu acho que o Alan é um baita de um diferencial no time do Palmeiras. É um jogador que veio da base e que já entrou muito bem em sintonia com o time do Palmeiras. O Abel não teve muito trabalho para encaixar ele no time titular, igual normalmente é quando um jogador sai da base, sai dos reservas e vai para o time titular. Então, nesse confronto, eu vejo sim o Palmeiras passando. Acho que eu diria que esse jogo mesmo hoje aqui, acho que pode terminar uns 2-0, 2-1 pro Palmeiras. Como você disse, o Crespo arrumou bem o time de São Paulo. O São Paulo que teve troca de presidente no começo do ano, teve toda uma crise, mas acho que a crise ela veio no momento Até Cachoeira tinha no São Paulo, né? Então, não, mas acho que o São Paulo se acertou no momento certo, no começo da temporada ainda dá tempo de se reestruturar e o Crespo está 8 jogos invicto. A última derrota, inclusive, do São Paulo foi para o próprio Palmeiras em janeiro no Paulistão, por 3-1, e agora está perdendo de novo, né? Mas vamos ver, eu acho que o São Paulo se reergueu na temporada e dá para competir ainda por alguma coisa, nem que seja um Paulistão. E só uma informação fora desse espectro que a gente está falando, né, do Campeonato Paulista, mas é porque acabou de chegar a notícia aqui que o Juan Carlos Osório foi demitido do Remo. Então, é a segunda troca de técnico do Brasileirão nessa temporada já. O Remo que perdeu o Repá, né? Perdeu por 2-1 o primeiro jogo. Eu acho que eu pessoalmente eu não sou muito fã de troca de técnico cedo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Osório estava vindo até onde eu sei, estava vindo com uma pegada muito forte no Remo, né? De assim, falas fortes, um jeito mais assintoso de treinar o time. Mas eu acho até surpreendente a demissão. Eu acho que não. Até onde eu sei, eu não estava vindo de nenhuma crise, de algum momento de baixa. É uma demissão surpreendente. O Osório ele tem essa característica, desde quando ele treinava o Atlético Paranaense aqui no Brasil, alguns anos atrás, ele tinha essas falas polêmicas, então ele é um cara meio polêmico. Eu lembro, teve um Atletiba, inclusive, que ele começou no meio da partida a discutir com o torcedor do Coritiba e saiu de campo, e foi expulso, tem toda uma confusão, assim, então ele tem a característica de ser meio polêmico e a torcida do Remo não estava satisfeita porque o Remo ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, apesar de estar fora do Z4, né? E é um time que, assim, acho que a própria torcida não sabe o que esperar do time por tantos anos fora da Série A. Acho que a expectativa está muito alta, apesar acho que a torcida ainda não entendeu que o time tem um elenco muito inferior e com menos investimento que os outros, e acho que a expectativa está muito alta. Acho que falta mais paciência, tanto do treinador nessas falas polêmicas, quanto da torcida. Assina embaixo, completamente. Eu acho que o trabalho que o Remo vinha apresentando nessa Série A até então, o Remo empatou 3 jogos, perdeu um, mas não foram jogos assim contra adversários quaisquer, né? Eu tô vendo aqui, foi um empate contra o Mirassol, que fez uma baita campanha no passado e vem para esse Brasileirão como um time apontado para buscar novamente Libertadores, buscar novamente Sul-Americana, buscar, enfim, competições internacionais, né? Empatou com o Atlético, que não vive no seu melhor momento, mas ainda assim, o Atlético dentro da Arena MRV é um adversário muito forte. E empatou também com o Inter, né, se eu não me engano. Então, acho que talvez tenha sido uma decisão precipitada da diretoria, talvez alguma coisa em relação à aprovação da torcida, igual você falou, mas é uma decisão que é chocante, eu não esperava. Fora que demitiu entre os dois jogos da final, né? Sendo que perdeu o primeiro
pro Paysandu, que claramente hoje é um time bem abaixo do que o time do Remo. O Paysandu está na Série C do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado na última temporada, enquanto o Remo subiu. E o Remo tem um elenco muito mais qualificado, inclusive o Lingard chegou a ser especulado no Remo recentemente. Também acho que foi uma demissão precipitada. Talvez se tivesse perdido também o segundo jogo da final, talvez faria um pouco mais de sentido. Mas entre as duas finais, eu acho que é um pouco esquisito. Sim. Realmente. Esse final de semana também a gente teve a primeira partida da final do Gauchão, Grêmio Internacional. O jogo ficou 3-0 nesse domingo. Vocês acham que 3-0 realmente foi um resultado justo para o que foi a partida? Eu acho que foi, viu? Primeiro tempo foi impecável do Grêmio. Teve a expulsão do Bernabé, que foi logo no começo do jogo e tal, que acabou mudando um pouco o cenário do jogo, mas assim, o Grêmio é um time que soube marcar muito bem e explorar os contra-ataques com o Amuso, que foi o craque da partida. Ele saiu correndo ali no meio de campo, a bola sobrou para ele, e o Bernabé fez a falta, era o último homem, e aí foi expulso, e no lance o próprio Amuso cobrou a falta, saiu, a bola foi para escanteio e saiu o primeiro gol do Grêmio. Então, acho que teve sim um desequilíbrio da partida por conta da expulsão, mas o Grêmio foi bem superior. Acho que 3-0 foi justo, sim. Foi superior a partida toda e mereceu a vitória. O Grêmio que... Pode Pode falar. falar. Não, pode ir. O Grêmio que vem tentando melhorar sob o comando do Luiz Castro, né, que começou o ano mais criticado e vem começando a ter seus resultados, enquanto o Paulo Pesolano segue a mesma lógica de quando ele passou pelo Cruzeiro, que é um técnico muito agitado na beira de campo, mas que talvez está faltando alguma coisa. E no jogo de hoje eu acho que foi alinhar a defesa. Ele não conseguiu estruturar a defesa do Inter, principalmente para os contra-ataques do Grêmio, que está sendo a principal arma do Grêmio na temporada. Então, talvez ele sempre foi um técnico muito ofensivo, talvez falte isso ao Internacional de Paulo Pesolano, ajustar um pouco mais a defesa. Eu concordo. Eu acho que o sistema defensivo do Grêmio foi a grande falha do ano passado. Claro, o sistema ofensivo chama mais atenção, com o Borré tendo um final de ano bem abaixo, o Ener Valencia também teve um final de ano bem abaixo. Mas eu acho que o Grêmio vem sim para a temporada como time superior no Rio Grande do Sul. Eu acho o Luiz Castro um baita treinador, não só pela passagem dele no Botafogo, mas como um todo. Eu acho o estilo de jogo dele, eu concordo muito com algumas ideias dele, e apesar do jogo ter sido, sim, muito condicionado pela expulsão, eu acho que uma vitória do Grêmio era inevitável. Eu acho que com expulsão ou não, para mim o Grêmio ganharia esse jogo. É meio fácil falar, né? Assim, agora que já ganhou, é dinheiro de abra pronto e tal, não sei o quê, mas o projeto, como um todo, do Grêmio para esse ano é melhor do que o do Inter, né? O Inter veio de um quase rebaixamento no ano passado, veio de. Lógico, então o time já está naturalmente mais embaixo, mas o Grêmio tem um baita elenco. É um time que eu não duvido nem um pouco de estar brigando para G4, estar brigando para G6 também, para pegar também vaga Libertadores, enquanto o Inter eu acho que é uma temporada de se acertar nos trilhos, se colocar nos trilhos. O Gauchão, para mim, era a chance do Inter ganhar um título esse ano, porque eu não vejo o Inter sendo campeão da Copa do Brasil nem do Brasileiro. Mas aparentemente também não vai dar, porque eu acho que um 3-0 já é matador. Eu não consigo ver o Inter virando um 3-0 para cima do Grêmio, não. Mesmo com o jogo sendo no Beira-Rio, então teria que ser um alinhamento dos planetas muito grande, numa performance muito boa do Inter e um Grêmio um dia muito abaixo, então eu acho que o Gauchão já está decidido. Acho que nem os torcedores mais otimistas do Inter acreditam numa virada, né? É muito complicado, fora que não tem o seu principal lateral esquerdo, né, para o jogo da volta. Eu acho que realmente já está decidido também, e, enfim, vai ser para cumprir tabela. Não, realmente. Oi? Pode falar.
Não, o Não. ano do Inter, eu acho, apesar de tudo, eu acho que o ano do Inter pode ser promissor. Eu acho que é um time que pode surpreender. Porque o elenco do Inter em si não é ruim. O Inter tem bons jogadores. Tem os Borré, né, que eu já comentei. Tem o goleiro Rocher, que é um bom goleiro. O Bernabé é um bom zagueiro. O lateral, o Mercado é um bom zagueiro. O time do Inter é um conjunto bom. Talvez com o Pesolano consiga melhorar e se acertar nos trilhos durante o ano, mas o Grêmio, em questão de planejamento, de começo de ano, de como a diretoria levou até o mercado de transferências em si, para mim o Grêmio hoje existe uma larga vantagem do Grêmio para o Inter. Não, com certeza. Em relação à montagem de elenco, eu acho que o que o Inter pecou e que o Grêmio fez muito diferente foi justamente manter boa parte do elenco. Porque, assim, claro, tem peças boas, tem qualidade, mas, assim, é um elenco que não está encaixado desde o ano passado, não funcionou o ano passado. E aí você mantém vários jogadores que estão numa fase ruim, como é o caso do Borré, por exemplo, do Mercado na zaga, do próprio Rocher, que fez anos bons, mas o ano passado foi ruim, bem abaixo, o Bernabé também. Então, assim, é um Inter que não contratou tanto quanto o Grêmio, que desde o meio do ano passado para frente fez, assim, 2 janelas impecáveis. O Arthur, no meio de campo, ano passado, mudou o time, praticamente garantiu a permanência do Grêmio, que estava brigando no começo do ano passado para cair. O time mudou completamente com o Arthur, e agora o ataque do Grêmio, principalmente com as 2 pontas, veio a chegada do TT, tem também o Enamorado, que fez uma grande partida, um baita gol, vem jogando muito. Assim, é um time que tem peças que entram no segundo tempo e não cai o nível do time, diferente do Inter. Eu acho que o Grêmio teve uma montagem de elenco muito superior, inclusive vai fazer um ano bem melhor. Eu acredito que o Grêmio pega um G5 se encaixar esse time direitinho, principalmente a defesa, que ainda é a parte pior, vamos dizer assim. A chegada do Carlos Vinícius ano passado vira quase um marco da temporada do Grêmio, né? Porque o Grêmio Também. começa a temporada não muito bem. Se eu não me engano, chegou a estar na zona de rebaixamento em algum momento do Campeonato Brasileiro. E aí, com a metade do ano, chega enfim, tem todas as transferências, mas principalmente a chegada do Carlos Vinícius muda completamente até o ânimo, né, dos jogadores, né? Que ele chega, ele tem sei lá, 18 gols em 20 jogos no Brasileirão e Copa do Brasil, as competições sul-americanas, então é quase um marco na temporada do Grêmio. E para esse ano também eu acho que ele vai vir como um dos fortes candidatos para artilharia. O Grêmio é um time que ataca muito bem, tem seus problemas defensivamente, igual o Cauê falou, mas que é muito produtivo. O Grêmio é um time muito produtivo. E o Carlos Vinícius não é um jogador de perder chances, né? Então acho que ele pode sim vir como um dos artilheiros da temporada. O Carlos Vinícius, que eu confesso que eu sempre tive um pé atrás com ele, principalmente por causa da sua passagem no Tottenham e no Fulham, que não foram das melhores. Então, quando ele chegou a ser especulado no Bragantino, depois vai para o Grêmio, eu confesso que eu pensei que ele não ia dar certo no futebol brasileiro, mas ele está se destacando muito, está destoando de praticamente todo mundo. Talvez hoje o único jogador da posição no futebol brasileiro que concorre com ele, de fato, é o Caio Jorge, que também está metendo gol adoidado nesse começo de temporada. O Vitor Roque também por trás, mas eu acho que o Carlos Vinícius hoje é o melhor centroavante do futebol brasileiro e me surpreendendo, inclusive. Pode pintar na Copa, será? Eu acho que não dá tempo mais. Concordo. Acho que, pensando em Copa do Mundo, talvez se fosse para levar algum centroavante do Campeonato Brasileiro, eu acho que talvez seria o Pedro. Eu acho que ele não é o que vive o melhor momento. Eu acho que Caio Jorge e o próprio Carlos Vinícius estão na frente dele em questão de momento. Mas o Pedro tem uma característica que é muito diferente, que eu acho que falta muito na seleção brasileira, que é esse centroavante de pivô, de segurar a bola, de, assim, mais corpudo, forçudo mesmo no jogo. Então, acho que faria mais sentido o Pedro. Para mim, se for para levar o Pedro, eu prefiro que leve o Igor Thiago, que tá jogando bola pra caramba na Premier League e faz essa mesma função do Pedro. O Pedro vem sendo muito mais criticado. A questão que pesa a favor do Pedro é que ele já foi testado na seleção brasileira, né? E com isso também dá um leve peso a mais pro Caio Jorge, que também chegou a ser convocado. O Carlos Vinícius não foi, o Igor Thiago também não, mas talvez realmente
se for para levar alguém do Brasileirão, estaria entre Pedro e Caio Jorge hoje. Talvez o Pedro um pouco à frente mesmo. Eu acho que o problema do Pedro nos últimos anos é a questão das lesões, né? Uma lesão atrás da outra e afeta muito o jogador. E o Pedro também já foi para a Copa, né? Então eu acho que, assim, de novo, acho que ele não vai muito pela fase dele. Acho que se ele tivesse num momento bom, como ele estava em 2022, por exemplo, que ele foi o artilheiro da Libertadores, o Rei da América e tal, se ele tivesse nesse nível, acho que ele poderia ir, mas acho que hoje ele está bem atrás. Eu diria até que o Vitor Roque tem chance também de ir. Concordo. Em questão de momento, para mim, Vitor Roque tranquilamente está na frente do Pedro. Acho Sim. que Caio Jorge, Vitor Roque, o Igor Thiago, lá na Europa, né? O Carlos Vinícius, todos para mim estão bem na frente do Pedro, inclusive, em questão de Gabriel momento Jesus também. também. Até o Endrick. É o Endrick, Tem o Hendrick. que já foi treinado pelo Ancelotti, mesmo que ele não gostasse muito do Endrick no Real Madrid. Pode ser uma coisa que pese a favor do Endrick, ainda assim. Falando de Caio Jorge fez gol esse final de semana. O Cruzeiro venceu o Porto Alegre por 1-0, gol ali nos últimos minutos, e garantiu a sua vaga na final do Campeonato Mineiro. Vocês acham que teve alguma evolução nesse jogo? O Tite conseguiu trazer um time mais preparado? Mesmo com a vitória, a atuação não foi à altura. Eu achei um jogo muito horroroso, muito feio. É um time que é perdido em campo. O meio-campo, o Romero tenta fazer alguma coisa junto com o Lucas Silva, mas o Christian não está conseguindo render o mesmo futebol que rendeu na temporada passada. O Arroio entrou no começo do jogo no lugar do Gerson, que saiu machucado, né? Tem até que ver qual que é a situação. O Cruzeiro que gastou uma bala de ouro, né, na contratação do Gerson, gastou praticamente o orçamento da temporada no Gerson, e se ele se lesiona agora, é a mesma coisa que nada. Então, o Arroio entrou no lugar dele, não arrumou nada. O melhor dos jogadores de ataque do Cruzeiro, com exceção do Caio Jorge e o Matheus Pereira, que realmente são o arco e a flecha do Cruzeiro, praticamente toda a partida, o Cruzeiro depende dos dois, é o Wanderson. O Wanderson entrou bem no último jogo, mesmo que por 20 minutos. Ele foi o melhor jogador ali de beirada do Cruzeiro na partida de ontem. Mas o Cruzeiro segue sendo um time perdido dentro de campo. Eu acho que desde aquele final de 2023, quando o Matheus Pereira chega aqui no Cruzeiro, eu não lembro de um momento em que o time do Cruzeiro foi tão dependente dele. Eu acho que hoje, até mesmo com o Caio Jorge sendo um baita jogador, o Romero tendo feito bons jogos também, o time do Cruzeiro hoje ele é 90% Matheus Pereira. É um jogador que, quando ele está em um dia mal, o Cruzeiro produz pouquíssimo, para não falar que não produz nada, porque o Cruzeiro do Tite é um time que vive muito de chuveirinho, muito de cruzamento na área, muito de bola alçada. É um time que, querendo ou não, perdeu a característica que o Jardim tinha, né, no ano passado, de ser um time de transição, de bola enfiada para o Caio Jorge e por aí vai. Hoje, esse ano mesmo, eu não consigo nem lembrar de algum gol que o Caio Jorge tenha feito nesse estilo, né? De bola enfiada atrás dos zagueiros e facão. São gols de bola de pênalti, que eu acho que teve dois, um contra o Mirassol, um contra o América. O gol contra o Atlético num chuveirinho também, não no chuveirinho, né? Mas no cruzamento ele domina a bola, faz o gol, e os outros também, contra o América do mesmo jeito, contra o Pouso Alegre ontem, bate-rebate também, a jogada até que foi mais trabalhada, mas também um bate-rebate, a bola sobe dentro da área. Então o Cruzeiro, o Tite, ele chega aqui no Cruzeiro com o discurso, né, de manter o que o Jardim fez na temporada passada, de não se afastar muito daquilo que o time era, só que ele não está conseguindo aplicar. O problema do Cruzeiro é que o Tite simplesmente não está conseguindo aplicar tudo aquilo que o Jardim aplicava. E não somente como isso, também os jogadores em si vêm passando por um momento técnico muito abaixo. Todos os jogadores do Cruzeiro, exceto o Matheus Pereira e o Caio Jorge, estão em momentos técnicos muito abaixo. O William tá longe de ser aquele William que foi em 2023 e no começo de 24, que até gerou uma convocação dele. Ele acertar um cruzamento são 5 tentativas, 7 tentativas.
Na lateral esquerda, o Kaique, eu acho que ainda é um dos poucos pontos que continua positivo no Cruzeiro. O Kaique, para mim, é um baita lateral. Defensivamente, ele é quase unânime, é muito difícil ele perder uma dividida. Mas os problemas do Cruzeiro, para mim, são em questão de criação de jogada. O Tite até pegou um time titular agora com Gerson e Christian nas pontas, né? O Arrui acabou indo para o banco. O Gerson e o Christian foram para as pontas e parece que foi montada uma estrutura de um time titular, mas ainda assim produz muito pouco. É um time que depende muito de cruzamento. E vale lembrar que depende de cruzamento, mas o centroavante é o Caio Jorge, que é de uma função diferente. É um centroavante de velocidade. Talvez o Chico da Costa seria um nome para essa estratégia de chuveirinho. Mas aí ele está machucado. Claramente não é um jogador que tem uma qualidade técnica muito grande, né? Eu acho que o grande problema do trabalho do Tite é que o estilo de jogo dele não se aplica às qualidades dos jogadores do Cruzeiro. O estilo do Tite claramente é diferente do Jardim, que é um de contra-ataque, de transição. O Tite, ele é mais de posse de bola, assim como foi na própria seleção brasileira. É um time mais cadenciado, que não é a característica do Cruzeiro. Tem até o Matheus Pereira para fazer isso, mas aí é aí que tá, é só ele. O resto do time é mais com a característica de contra-ataque. O próprio Caio Jorge, ele fazia muito isso. Grande parte dos gols dele vinha desse ataque em velocidade. Ele dominando a bola de trás da meia-lua para finalizar e fazer o gol, não com bola na área. Então, acho que o grande problema do trabalho do Tite é que ele não se encaixa no Cruzeiro. Eu acho que, em específico, o jogo de ontem, só para voltar a falar do jogo de ontem, do jogo de ontem, eu acho que o Cruzeiro ele foi bem. O problema é que, assim, amassou um time horroroso, né, um time muito inferior ao Cruzeiro, e conseguiu fazer um gol só no último ano. Eu não sei nem se é Série D, é por aí. Se não for Série D, é sem divisão. Então, assim, é um time muito inferior ao Cruzeiro, e o time do Tite só conseguiu fazer um gol nos acréscimos. Teve uma evolução, eu diria, ofensiva. Assim, o time produziu bastante, teve 19 finalizações, mas o melhor da partida, inclusive, eu diria que foi o goleiro do Pouso Alegre. Mas, assim, é óbvio, é um time com muito mais investimento, que o que se espera é amassar o adversário desse nível. Então, acho que o jogo ontem do Cruzeiro foi bom, mas ainda é muito abaixo do que se espera para essa temporada. E vai a informação aí, o Cruzeiro ele precisa de 11 finalizações para fazer um gol. Isso é um absurdo para um time do nível do Cruzeiro, e que principalmente nesse começo de ano está enfrentando times do campeonato estadual. Né? Para você precisar fazer 11 finalizações, se você marcar um gol, é muito preocupante. O Tite precisa dar um jeito de arrumar isso, ajustar a finalização do Cruzeiro, porque senão, inclusive, é um time que parece que tem medo de finalizar também. É um time que ele é preocupante no último terço do campo. Concordo muito com o que o Cauê falou, porque o time do Cruzeiro, ele claramente apresenta uma evolução. Comparado com aquilo que foi o começo do ano, né, a primeira partida justamente contra o Pouso Alegre até agora, é um time que claramente melhorou. Falar que o Cruzeiro tá na mesma estaca zero do começo do ano, para mim, tá louco, não tá vendo o mesmo futebol que eu, mas ainda assim é uma evolução, eu acho que vazia, porque em questão de estilo de jogo, o Cruzeiro não evoluiu melhorando no estilo de jogo que já tinha. O Cruzeiro trocou. O Tite chega aqui e quer colocar as ideias dele, quer colocar o Gerson na ponta, o que eu não acho que seja nenhum problema, até porque o Gerson é um jogador capaz de fazer essa função. Quer sacar o Lucas Silva, quer colocar o Christian mais por dentro. Ele chega com essas ideias e ele não consegue evoluir essas ideias. Ele consegue se adaptar àquilo que estava dando certo ano passado, mas ainda assim de uma maneira muito inferior àquilo que era. Então, eu digo que é uma evolução meio vazia, porque na verdade é até meio mascarada, porque o time do Cruzeiro em si não melhorou a maneira de jogar. O time do Cruzeiro voltou a fazer aquilo que fazia ano passado. Parece que o Tite não teve
a coragem, tipo, de aguentar mesmo, botar a responsabilidade nas costas e falar, não, eu quero que o time jogue desse jeito aqui, a gente vai fazer desse jeito. Não, ele chega no Cruzeiro tentando aplicar algumas ideias dele, ele viu que aquelas ideias não estavam certas, e aí trocar é justo, né? Ok, se você vê que alguma coisa não tá dando certo, você vai e troca. Mas ele tenta voltar o time àquilo que era no passado. Só que ele, infelizmente, não consegue fazer isso. E aí passa de mais uma vez por aquilo que eu disse, que é a má fase dos jogadores. O Arroio, mesmo depois do clássico, quando ele perde aquele gol lá debaixo da cara, que seria o gol do empate, né? Que seria um 2-2, ele, apesar de eu achar que seja um jogador muito promissor, ele parou de jogar futebol. O Arroio simplesmente não impacta mais nas partidas quando ele entra. A volta do Vidalba melhorou até um pouco o sistema defensivo do Cruzeiro, que agora está um pouco mais seguro do que era no começo da temporada, mas ainda assim é um Cruzeiro que faz sem criatividade, parece com medo de jogar bola, porque os jogadores não conseguem arriscar uma jogada diferente, é sempre a mesma coisa, de pegar a bola no meio, tocar para lateral, devolver para o meio, devolver para lateral, cruzar na área. O time do Cruzeiro é um time que não tem criatividade, e aí isso aí pode até acabar passando assim por uma questão de crise, por uma questão de falta de confiança. Afinal, né, a chance de título pode ser a chance do Tite ter um respiro. Mas, assim, se o título não vier, eu acho muito difícil que ele continue. Vocês têm essa mesma percepção? Eu acho que a pressão dentro do Cruzeiro com o Tite tem aumentado cada vez mais, e essa questão do estadual é uma pressão que existe desde 2019, que foi a última vez que o Cruzeiro venceu o estadual, né? E é um time que já perdeu o primeiro clássico do ano, então assim, a pressão ela vai aumentando cada vez mais e vai ficar bem difícil para o Tite se ele perder mais um clássico, principalmente porque o estilo de jogo dele não encaixa e o time não consegue resultado. São 5 jogos contra times de Série A e nenhuma vitória, então vai ficando cada vez mais difícil. É aquela coisa que a gente estava falando do Osório. Talvez seja uma decisão precipitada, mas talvez seja muito assertiva, porque ainda está no começo da temporada e dá para recuperar. Senão pode ficar tarde demais. Eu acho que. Não acho, né? Eu tenho a informação que a diretoria do Cruzeiro confia no Tite ainda. Mas eu acho que vai ser insustentável caso o Cruzeiro perda esse título do estadual. Talvez perdesse para o América seria ainda pior. Mas perdendo para o Atlético já vai ser muito catastrófico para o Cruzeiro. E eu acho que não vai ter como o Pedrinho, ou sei lá quem da diretoria do Cruzeiro, manter o Tite no comando, mesmo que eles tenham ainda confiança no Tite e queiram manter ele para a temporada. Então, eu acho que fica insustentável. Eu pessoalmente, mesmo com o Cruzeiro ganhando o Campeonato Mineiro, eu acho que o caminho correto seria a demissão do Tite. O time não apresenta melhora, não apresenta nenhuma novidade. Eu acho que o trabalho do Tite é isso. É um time que, no máximo, pode ele ganhar alguns jogos, imaginando, né, que o Tite vai continuar para o Campeonato Brasileiro. Pode ele ganhar alguns jogos num dia de estrela do Caio Jorge, num dia muito inspirado do Matheus Pereira. Mas eu acho que a diretoria do Cruzeiro não vai ver assim. Eu acho que com a derrota no clássico na final, aí sim eu acho que a diretoria do Cruzeiro vai acabar demitindo o Tite. Ainda mais dependendo da maneira como foi a derrota, de repente se for numa virada, numa goleada, alguma coisa assim, aí tenho certeza que o Tite vai ser demitido. Mas eu acho que, em caso de vitória, eu acho que o Pedrinho, o Pedro Júnior, toda a diretoria do Cruzeiro pode acabar dando assim, mais um respiro para o Tite continuar no comando e dar ainda assim uma aposta. Eu acho que a grande questão de demitir o Tite é trazer quem? Claro, o Jardim se recolocou no mercado a partir do próximo mês, mas eu não sei se ele voltaria para o Cruzeiro nesse momento. Nem sei se ele voltaria para o futebol brasileiro nesse momento. Então, eu acho que a grande questão de demitir o Tite é quem que traz, que é uma questão muito complicada. No começo da temporada, o nome favorito que o Cruzeiro queria era o Arthur Jorge, que está lá no Al-Rayyan, mas tinha uma multa rescisória altíssima de 6 milhões de euros. Não tem como um time brasileiro pagar um valor desse por um treinador. É um preço de um jogador de qualidade. Então, acho que a grande questão de demitir o Tite é saber quem que vai trazer. Porque nessa ideia de trazer qualquer um, pode ser que piore. Fernando Diniz está no mercado, hein? Fala alto não, que senão alguém lá no Cruzeiro escuta e traz o Fernando Diniz.
Realmente. Mas enfim, né? Temos Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro e também o Atlético confirmou nesse domingo uma vaga na final, ganhou do América nos pênaltis. O jogo terminou 0-0 e ganhou nos pênaltis. E o grande destaque foi, querendo ou não, o Everson, né? 2 pênaltis defendidos e um marcado. O Everson é um goleiro de extrema qualidade, mas para mim, assim, o América ele fez o jogo que ele queria fazer. O América claramente queria jogar o jogo para os pênaltis, ou pelo menos jogar para uma bola de contra-ataque, mas sempre que tentava essa jogada, não conseguia por falta de qualidade técnica mesmo. Então, o América jogou o jogo que queria jogar contra um time que claramente é extremamente superior. Então, ele tentou jogar do jeito que dava, não deu certo, faz parte. Mas o Everson foi o grande nome, é um goleiro exímio, catador de pênalti e batedor de pênalti. Então, assim, por mais que eu acho que teve falha do goleiro da América no pênalti que o Everson bateu, o Everson é um goleiro de outro nível. Eu acho o Everson um baita trunfo que o Atlético tem, né? Em questão de cobrança de pênaltis, porque não é a primeira vez que ele se sai tão bem assim na sequência de cobrança de pênaltis. Na Sul-Americana do ano passado, contra o Bucaramanga, ele é o grande nome também. Ele defende, se não me engano, 2 pênaltis e ainda marca o dele. Então, só dele ser um goleiro batedor já é um extra grande, né? Mas eu realmente concordo com o Rodrigo. Acho que o América fez um primeiro tempo melhor do que o Atlético. O primeiro tempo do América, para mim, foi bem melhor, teve bem mais oportunidades de gol e conseguiu fazer ali transições rápidas, chegar com situações de gol. Teve uma finalização do Felipe Amaral que foi muito boa. O Everson defendeu bem, ia bem lá no ângulo. Mas no segundo tempo, o Atlético retomou o controle do jogo. No segundo tempo, do Atlético foi muito superior do que o do América. Conseguiu manter a posse de bola durante o segundo tempo inteiro. O Eduardo Domingues, pelo que eu já consegui ver do trabalho dele, parece que é um técnico que vai gostar de valorizar bastante a posse de bola. E eu acho que o Atlético chega num momento muito parecido com o do Cruzeiro para a final. Só que eu acho que o Atlético é um time que hoje parece mais pronto para jogar a final do que o time do Cruzeiro. Eu acho que se a final fosse amanhã, segunda-feira, dia 2, o Atlético entraria como favorito. E é um time que tem suas qualidades. Só que o problema, para mim, é a deficiência de criação de jogadas. A criação de jogadas do Atlético, para mim, é muito fraca, muito pobre. Pelo menos foi nesse jogo de hoje contra o América. E é um time que depende muito do Hulk ainda. Então, mas numa final, acho que seria um confronto bem disputado, mas com leve favoritismo para o Atlético. Talvez uns 55-45, alguma coisa assim. Então, Rodrigo, você quer falar? Quem você acha que vai ser o favorito? Quem é o favorito dessa final? Eu acho que é o Atlético. O Cruzeiro hoje é um time, como eu disse, ineficiente. Então, e o Atlético é um time, querendo ou não, mais preparado, mesmo que tenha acabado de trocar de técnico. O Eduardo Domingues é um treinador muito competente. Ele já provou isso no Estudiantes. Eu acho que hoje o Atlético é favorito. Claro, é clássico, então não tem como a gente realmente, igual o Davi falou, colocar num, uma disparidade num favoritismo. Mas eu acho que o Atlético é favorito, talvez um 60-40 para o Atlético. Claro, jogo único, torcida meio a meio do Mineirão. Voltando, né, a torcida meio a meio, desde 2022 não tínhamos uma torcida meio a meio, volta até agora. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que o Atlético é favorito e tende a ser o campeão mineiro pela 7ª vez consecutiva. É, acho que tudo aquilo que eu falei sobre o Matheus Pereira, ele em parte se enquadra também na questão do Hulk. Porque hoje eu vejo o Hulk como um jogador que, assim, todo jogador, quando ele vai estar participando de algum time, ele entrega tanto coletivamente quanto individualmente para o desempenho da equipe. Hoje eu acho o Hulk na entrega coletiva praticamente um a menos para o Atlético, porque em questão defensiva ele não é aquele jogador que marca, faz pressão e quando perde pressiona.
e sobe lá em cima para pressionar o goleiro. Defensivamente, o Hulk é praticamente -1, mas a questão é que individualmente ele é +3 para o time do Atlético. Eu acho o Atlético um time tão dependente do Hulk quanto o Cruzeiro um time hoje dependente do Matheus Pereira. Porque a criação de jogadas do Atlético é muito fraca, é bem pobre mesmo. Procura fazer mais jogadas por dentro. O Gustavo Scarpa não vive seus melhores momentos, mas eu ainda assim acho um bom jogador. Acho que um jogador que pode desequilibrar a partida. Mas ainda assim, o Atlético é um time que precisa do Hulk ter um momento decisivo, uma tirada de coelho da cartola, alguma coisa diferente, porque sem ele é um time também que é praticamente nulo. De qualquer jeito, eu acho que o favoritismo vem para o Atlético, porque o Cruzeiro está num momento que é praticamente de terra arrasada, tem pouquíssimas coisas, para não falar nada, que o Cruzeiro entra no jogo dizendo, não, isso aqui eu faço bem, eu posso jogar o jogo dessa maneira, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer aquilo ali. Enquanto o Atlético é um time que parece uma base mais sólida mesmo. Tem as mesmas dificuldades que o Cruzeiro tem. Para mim, são dois times que hoje eu colocaria em pé de igualdade, mas falando agora sobre individualidades, eu acho que vai ser um confronto que pode ser decidido pela estrela de algum jogador. Pode ser um confronto que vai ser decidido tanto pelo Caio Jorge num dia iluminado, fazendo um gol, dominando a bola na entrada da área e metendo gol igual foi no último, na entrada da pequena área, batendo gol igual foi no último clássico, como também pode ser um jogo que o Hulk vai pegar uma bola e vai lá do meio de campo, dar um chutaço, ir lá no ângulo e definir o jogo. Então, por questões de individualidade, hoje eu acho o Atlético mais forte. Eu consigo ver mais o Everson decidir um jogo do que um Cássio, eu consigo ver um Hulk mais decidir um jogo do que um Caio Jorge. Uhum. Com certeza, eu Fora acho que é que um grande problema dos dois clubes hoje é a lateral direita, né? Talvez seja o setor do campo para ambas as equipes forçarem ataque. Nem o William, nem Preciado ou Natanael vem bem. O Fagner também não consegue se firmar no Cruzeiro. Talvez a ala direita defensiva dos clubes seja o setor do campo que pode decidir o jogo, na minha opinião. eu acho que o Atlético ele chega bem menos pressionado que o Cruzeiro, nessa questão de, né, o Tite, a torcida pressionando o Tite, o Cruzeiro precisando de uma vitória, precisando de construir uma sequência de vitórias, precisa desse título, faz muitos anos que não ganha, né? E para a gente entrar nesse ambiente final, bora fazer um mano a mano para a gente comparar jogador por jogador, entre Atlético e Cruzeiro. Então, eu coloquei coloquei os técnicos também, apesar do Eduardo Domingues ter chegado recentemente, assim, dá para a gente fazer uma pequena comparação. Bora, de Everson ou Cássio? Nesse momento, Cauê, você vai de quê? Aí, para mim, acho que eu diria que é um dos grandes poupa-tempos, viu? Para mim é Everson tranquilo. É um dos goleiros mais subestimados do futebol brasileiro. E tem uma capacidade de decidir hoje em dia maior do que a do Cássio. E é um cara que tem uma identificação até maior com a torcida, enfim, experiente em clássico e em final, Everson tranquilo. Davi, você acha também que é pouco tempo? Eu não acho que exista uma disparidade enorme dos dois. Eu acho que os dois goleiros bem seguros. Gosto muito do Everson, gosto muito do Cássio, mas eu, mantendo ele num critério de quem eu gostaria de ter no meu time para a final, acho que eu fico com o Everson. Eu acho que é um goleiro que, debaixo das traves, para mim, são equivalentes. Eu acho que os dois vão ser goleiros seguros. Não vejo nenhum deles falhando, cometendo algum erro crasso. Mas o Everson tem qualidades que o Cássio não tem, como, por exemplo, saída de bola e uma decisão por pênaltis. Os dois são pegadores, mas o Everson, igual eu disse mais cedo no programa, ser um bom batedor de pênalti também é muito diferencial. Então, eu preferiria ter o Everson na minha equipe. Você também acha, Eu, Rodrigo? eu também vou de Everson. O momento do Everson é muito melhor do que o do Cássio. Claro, não que o Cássio esteja mal, é porque o Everson está muito bem. E o Cássio já teve momentos ruins no Cruzeiro, assim como o Everson já teve um momento de oscilação
no Atlético. Então, hoje, eu vou pelo Everson, porque ele realmente está numa fase melhor. E se for para disputa de pênaltis, são dois goleiros que catam pênaltis, né? Tem esse ponto forte aí. E já passaram por algumas disputas de pênaltis, tanto por Cruzeiro como por Atlético. Mas hoje o Everson realmente está à frente. E é um goleiro, como o Cauê disse, subestimado, que deveria ser mais valorizado. E podemos ter Matheus Cunha, porque o Cássio saiu do jogo lesionado, né? Eu acho que o Cruzeiro não deu ainda o parecer sobre a situação dele, então talvez, dependendo do grau da lesão, pode ter um Matheus Cunha como titular na final. E aí é mais Everson. Aí é muito mais Everson. Mais Everson. Bom, então o Everson ganha essa. Pode passar para o próximo. Bom, Preciado ou William? Quem tá no melhor momento agora? É uma disputa de cego no tiroteio, porque são dois laterais muito frágeis defensivamente, na minha opinião, que não vem bem nenhum dos dois. O Preciado já não vinha bem do futebol europeu, enquanto o William ele teve realmente uma baita fase no Cruzeiro em 2023 e até meio de 2024. Mas hoje, mesmo sendo uma disputa muito complicada para baixo, eu vou por detalhe no Preciado. O William ele tem custado pontos do Cruzeiro no Brasileirão, então hoje é Preciado. Eu acho que se for uma disputa de melhor momento, quem tá no momento melhor, Preciado ou William, eu acho que eu vou de Corneteiros, que tá aí sendo destaque aí nas redes sociais e ganhando cada vez mais seguidores, porque o momento dos dois tá tenebroso. Mas entre o William e Preciado, eu acho que eu fico com o William. Eu acho que dois laterais semelhantes, diria que até equivalentes, né? De ter uma presença ofensivamente, ter uma suposta presença ofensiva boa e uma questão defensiva um pouco pior, mas eu acho que o William já chega até mais pronto, porque está mais tempo no time do Cruzeiro, já está mais. Tem uma questão de entrosamento também, então acho que, como por qualidade, os dois são basicamente mais do mesmo, seriam 6 por meia dúzia, eu fico com o William. Não, realmente essa disputa acho que é das piores que vai ter nesse mano a mano aí. Acho que por eu não conseguir votar no William, eu vou votar no Preciado, porque acho que o William tem sido o pior jogador do Cruzeiro há algum tempo já. É o que mais entrega pontos, como o Rodrigo disse, no Brasileirão, mas não só no Brasileirão, acho que em todas as competições. Eu vou votar no Preciado porque acho que ele ainda fez poucos jogos com a camisa do Atlético para eu poder julgar. Claro, nenhum foi de exímia execução e tal, mas acho que o William tá indo tão mal que eu vou dar um voto de confiança no Preciado para ver se ele melhora pelo menos, para ficar um pouco melhor que o William, que não tá difícil. Fora que o Preciado é um jogador mais jovem e quando ele saiu do Independente Del Valle alguns anos atrás, ele era tratado como uma das maiores promessas, né, da lateral direita do futebol mundial até. Então, eu acho que ele pode brilhar mais daqui para frente com a camisa do Atlético do que o William com a camisa do Cruzeiro. Para mim, o William com a camisa do Cruzeiro tá com aquele clima de fim de ciclo já. Então, o Preciado levou essa. Bom, agora Juan ou Fabrício Bruno? Davi. Eu acho o Juan um zagueiro muito seguro. Desde a temporada passada até esse comecinho de temporada, todos os jogos que eu vi dele foi muito bem, foi muito seguro. E o Fabrício Bruno, ele não vem no seu melhor momento do Cruzeiro. Eu acho que quando ele chega, ele vem num momento mais ou menos em baixa. Com a chegada do Jardim, ele melhora muito. Para mim, em algum momento do ano passado, ele chegou a ser o melhor zagueiro do Brasil. Mas esse começo de 2026 dele bem abaixo. Ainda assim, eu acho que difícil. Eu acho que é uma disputa nivelada por cima. Eu ficaria com o Fabrício Bruno para esse jogo. Acho que se eu tivesse que escolher um zagueiro para o meu time, seria o Fabrício Bruno, mas o Juan realmente tem jogado bem esse ano. Acho que talvez ele possa até estar melhor do que o Fabrício Bruno nesse ano, mas acho que pela qualidade, pelo que mostrou na temporada passada, eu acho que o Fabrício Bruno talvez tenha caído de rendimento muito pela crise interna do Cruzeiro, pelo trabalho do Tite, do que
mais do que por ele. Então, acho que eu voto no Fabrício Bruno. Realmente, com o Tite, eu sinto que o Fabrício Bruno ficou um pouco perdido no esquema tático. Eu acho que ele teve uma melhora quando o Vidalba voltou, né? Porque ele estava machucado. Quando voltou, eu senti uma melhora do Fabrício Bruno. O Tressoldi vem bem. São dois zagueiros que já fizeram gol em clássico. Então, são dois jogadores que podem também decidir o jogo, tanto defensivamente como ofensivamente. Mas, no geral, eu sou bem mais Fabrício Bruno. Eu acho um zagueiro de uma qualidade técnica muito acima. O Tressoldi é um zagueiro promissor ainda, tem muita coisa pela frente na carreira dele, até mais do que o Fabrício Bruno, obviamente, mas eu vejo o Fabrício Bruno tendo um teto maior do que o teto do Hunter Tressoldi. Então eu fico com o Fabrício Bruno. É isso. Primeiro voto pro Cruzeiro, Fabrício Bruno. Pode passar pro próximo. Bom, agora Vidalba ou Vitor Hugo? Vocês acham que dá uma boa disputa? Para mim, é poupa tempo pro Vidalba. É um zagueiro absurdo, na minha opinião, que melhorou muito ao longo do tempo com a camisa do Cruzeiro. No seu primeiro ano foi instável, mas ele estava se adaptando ao futebol brasileiro, inclusive jogou mais de lateral esquerdo. Então, a partir da temporada seguinte, né, que foi a temporada passada, ele melhorou bastante. Eu acho que ele é um zagueiro bem melhor do que o Vitor Hugo em todos os aspectos. Para mim é Vidalba também. Acho que o Vitor Hugo não se encontra no futebol tem alguns anos. Então acho que ele não faz uma temporada boa desde que ele saiu do Palmeiras há vários anos atrás. Acho que é Vidalba, ele realmente melhora a zaga do Cruzeiro. Fez um baita ano no ano passado e esse ano, claro, o Cruzeiro tá bem mal, mas ele ainda é um dos poucos que talvez se salve. Então acho que é Vidalba. Eu acho que o Vidalba talvez perderia para o Lianco numa comparação. Com o Juan Tressoldi, eu acho que ele ganharia. De resto, para mim, com todos os zagueiros do Atlético, o Vidalba é claramente muito acima. Ele é um zagueiro que, apesar de ser baixo para a posição de zagueiro, ele é muito seguro nas bolas aéreas, faz seu papel defensivo sem nenhum comprometimento, sem nenhum problema, nunca deu trabalho nenhum para o time do Cruzeiro. E na saída de bola ele também é muito útil. O Cruzeiro depende muito dele na saída de bola, levando ele pelo lado da esquerda, saindo junto com o Kaique, com o Lucas Silva. Então, acho que é uma disputa que poupa tempo e Vidalba. Pô, é isso, 3-0 pro Vidalba. E agora Renan Lodge ou Kaique Bruno? Aí, essa é bem mais difícil. Aí eu acho que é um confronto nivelado por cima. O Renan Lodge é um lateral que dispensa apresentações, lateral de seleção brasileira, que teve uma temporada muito boa no Atlético Paranaense, foi cedo para a Europa, jogou em Atlético de Madrid. Em questão de carreira, claramente o Renan Lodge, mas eu acho que em questão de momento, o Kaique, para mim, é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro desde o do ano passado. E esse ano, até então, não teve nenhum lateral para desbancar ele. Acho o Renan Lodge um baita lateral. Eu acho que pode ser um dos principais nomes do Atlético na temporada, mas até então eu vou com o Kaique. O Lodge, que chegou até a fazer gol de pênalti, né, na disputa contra o América, é um lateral bem regular. Claro, ele ficou um tempo parado desde que saiu do Al Hilal, tem tentado voltar ao seu melhor nível no Atlético, e de pouco em pouco eu acho que ele vem melhorando. Mas o Kaique Bruno, para mim, é um lateral muito promissor, e que mesmo em todo a ineficácia do Cruzeiro e toda a oscilação da equipe, o Kaique Bruno ele se destaca ainda assim, e para mim é um jogador acima da média. Inclusive, no jogo contra o Pouso Alegre, se não fosse por ele, eu acho que o jogo teria ido para disputa de pênaltis, porque teve a melhor chance do jogo, não foi o lance do gol do Cruzeiro, foi um lance do Pouso Alegre, que o Kaique ele tira ali no momento, ele se joga, né, em cima da bola. Então, eu acho hoje o Kaique acima do Renan Lodge, e o meu voto vai nele.
Bom, como o Kaique já venceu, eu acho que essa é uma das melhores disputas que vai ter nesse mano a mano. Eu vou votar no Renan Lodge, porque acho que ainda ele é mais jogador e tem jogado bem no Atlético. Ele chegou bem desde o começo do ano, tem feito boas partidas, fez gol, como o Rodrigo disse, fez gol de pênalti, mas ele fez gol também no Campeonato Brasileiro. Acho que o Kaique, ele ainda está muito bem, mas como acho que muito pelo trabalho do Tite, ele deu uma oscilada nesse começo de temporada. Eu diria que ele teve alguns jogos que ele não foi tão acima da média como no ano passado. Já tem mais dúvidas se ele é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Acho que o Matheus Bidu tem jogado muito, mas eu vou votar no Renan Lodge só para essa disputa não ser 3-0 que nem as outras estão sendo. Justíssimo, acho que essa aí é uma das melhores posições de ambos os times. Eu acho que dificilmente a gente vai ter talvez um Gustavo Scarpa, Matheus Pereira, bem talvez, mas o Renan Lodge e o Kaique Bruno, eu acho que são os dois jogadores mais parelhos dos dois times. É isso, Kaique e Bruno levo essa. Agora entre Alan Franco e Lucas Romero. Quem vocês acham que chega melhor para essa final? É o mais jogador? Tá no momento melhor? O que vale mais agora? Para mim é Lucas Romero, tranquilo. Lucas Romero, por muito, assim. Ele tem jogado. Eu já falei isso na minha análise, né? Que ele tem sobressaído. Mesmo no desastre do Cruzeiro, é um jogador bem acima da média. Hoje eu vou de Romero. O Alan Franco não tem se encontrado no Atlético. Essa é uma que eu acho bem difícil. O Romero, para mim, ele não teve um começo de ano legal, igual todo o time do Cruzeiro. Bem melhorado nos últimos jogos. E o Alan Franco é um volante que eu acho bem seguro também. Eu acho que nessa, acho que hoje, como jogador, eu acho o Romero mais jogador, mas quem eu quero no meu time para esse jogo sendo disputado amanhã, eu acho que seria o Alan Franco. Então o Romero ganha por 2-1. Agora vamos de Maicon ou Lucas Silva. O Maicon que acabou, né, de chegar no Atlético e o Lucas Silva já, né, consolidado nesse time. Rodrigo, o que você acha? O Maicon, ele até chegou a fazer gol de pênalti, né, na disputa também, mas no final do jogo ele perdeu duas chances muito claras contra o América, né, que poderiam ter custado a classificação do Atlético para o final. É um jogador que visivelmente está fora de forma física, que tem tentado se reencontrar, né, encontrar seu futebol no Atlético, e enquanto o Lucas Silva, mesmo muitas vezes ele sendo descartado pela torcida do Cruzeiro, às vezes não começando do melhor nível, quando ele vai para o banco de reservas e volta para o time titular, dá para ver como o time do Cruzeiro dá uma melhorada. Então, hoje eu acho que o Lucas Silva agrega mais para o time do Cruzeiro do que o Maicon, por isso eu fico com o Lucas Silva. Eu acho que o Lucas Silva ele é um jogador que acaba sofrendo muita crítica da torcida do Cruzeiro, que para mim, inclusive, são até meio injustas. Eu acho que é um jogador que passa longe de ser um baita de um volante que muda o jogo e que muda o patamar do elenco, mas ele é, sem dúvidas, muito impactante no time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro é um e é outro, com e sem o Lucas Silva. Mesmo assim, eu acho que, em questão de qualidade, hoje eu fico com o Maicon. Eu acho que é um volante que faz um 2025 muito bom no Corinthians. Aquela reta final dele, então, na Copa do Brasil, eu acho que fez ótimos jogos. Ele chega no Atlético e, como todo time também não está no momento muito bom, ele não chega se destacando, fazendo grandes jogos e sendo destaque. Mas, ainda assim, eu acho que é um jogador de hoje que ele tem mais qualidade mais do que o Lucas Silva, pode agregar mais um time do que o Lucas Silva. Dito isso, vou com o Michael. Eu acho que o Maicon, nessa temporada, acho que está melhor do que o Lucas Silva. Eu concordo com o que vocês falaram, que o Lucas Silva ele é muito importante para esse time do Cruzeiro e ele recebe algumas críticas injustas, né? Eu acho que nessa temporada ele não vem tão bem como ele já atuou pelo Cruzeiro, também muito por causa do trabalho do Tite,
mas acho que ele ainda é bem importante para esse time do Cruzeiro. Acho que quando ele sai do time, o time piora, e muito pela experiência dele, acho que ele é bem importante para essa equipe, por ser clássico, mas eu ainda voto no Maicon, porque eu acho que ele tem mais a mostrar hoje, e ele chegou até que bem no Atlético. Ele realmente fez uma grande temporada o ano passado pelo Corinthians, foi um dos melhores na final da Copa do Brasil contra o Vasco, e acho que ele tem mais a agregar, né, nesse ano, pelo menos até agora, acho que ele mostrou mais. Pô, então Lucas Silva, 3-0. Agora vamos de... Pode passar. Vitor Hugo ou Christian? Rodrigo, o que você acha? Eu fico com o Vitor Hugo, sem pensar muito. O Christian, na temporada passada, ele foi muito bem. Para mim, um dos melhores jogadores do Brasileirão da temporada passada, surpreendendo muita gente, inclusive a mim. Mas esse ano, o Christian não tá rendendo, não tá indo bem. E o Vitor Hugo tá me surpreendendo muito, tá jogando muita bola. Talvez o melhor momento da carreira do Vitor Hugo. E, enfim, é um jogador que tá decidindo jogos pro Atlético. Eu hoje fico com o Vitor Hugo. Acho um jogador que está no momento melhor e, para mim, pode ter um teto de evolução maior do que o Christian. Eu diria que o Vitor Hugo talvez seja o melhor jogador do Atlético esse ano. Ele chegou muito bem no time e o Christian realmente deu uma caída. Acho que ele nunca fez uma temporada tão boa quanto a do ano passado na carreira, muito por causa do trabalho do Leonardo Jardim, da característica de jogo do Leonardo Jardim. A função que ele fazia naquele Cruzeiro era muito específica e acho que o Tite não soube aproveitar tão bem, e então por isso ele caiu bastante de rendimento esse ano. Então eu voto no Vitor Hugo pela temporada, e talvez, acho que o Vitor Hugo é mais jogador, e tem mais a mostrar. Acho que o Christian foi muito um jogador, talvez, de uma temporada, muito pelo trabalho do Léo Jardim. Eu acho que concordo que o Christian caiu bastante de desempenho nessa temporada. E é uma comparação que eu acho difícil. Eu acho que são jogadores bem diferentes. Eu acho que o Christian é um jogador mais talvez ele numa função tática, de uma marcação, de um desempenho pela lateral, de um vai e volta, de pressionar. O Vitor Hugo eu acho um jogador mais criativo, um jogador melhor com a bola nos pés. É, acho, eu acho o Vitor Hugo um jogador mais completo, mas eu acho que eu fico com o Christian por uma questão de polivalência. Eu acho o Christian um jogador muito polivalente, é um jogador que joga, que já demonstrou que joga bem, apesar da má fase, que já demonstrou que joga bem como volante, como ponta, como meia. E eu acho isso muito importante no jogador. Então eu fico com o Christian. Vitor Hugo, então, 2-1 contra o Christian. Agora vamos de Dudu e Gerson. Cara, eu não acho que seja uma comparação muito fácil. O Gerson, para mim, ele é bem mais jogador do que o Dudu hoje em dia, mas ele não conseguiu se adequar tão bem à equipe do Cruzeiro quanto o Dudu conseguiu se adequar ao time do Atlético. Eu acho que ambos nos seus respectivos times, o Dudu ele desempenha bem melhor no Atlético do que o Gerson desempenha no Cruzeiro, mas ainda assim eu acho que eu fico com o Gerson por ser mais jogador. Eu acho que numa final, mantendo aquele mesmo critério, eu prefiro ter um Gerson no meu time do que um Dudu, porque eu acho que um Gerson é um jogador que desequilibra os jogos. Talvez ele não tenha feito a melhor temporada até agora, não esteja no seu auge, mas em finais eu acho que ele é um jogador que pode ser aquela pessoa para chamar uma responsabilidade, fazer uma jogada diferente, colocar alguém na cara do gol, dar uma assistência insana. Então acho que eu vou com o Gerson. O Gerson, nas partidas que Matheus Pereira e Caio Jorge não conseguiram desempenhar o melhor futebol na temporada, o Gerson ele conseguiu se destacar, mesmo na bagunça que estava o Cruzeiro nessas partidas. Então, eu acho o Gerson um jogador de um nível bem alto. Tem que ver se ele vai para o Clássico, né? Porque ele saiu sentindo alguma coisa ainda no primeiro tempo. Então, tem que ver. O Dudu é um jogador que ele tá melhorando a cada jogo com a camisa do Atlético. É um jogador muito bom, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe da qualidade técnica do Dudu. Mas
mas eu confio mais no Gerson. Eu acho que se for para um jogador decidir o clássico entre os dois, tem mais chance de ser o Gerson. Por mais que tem toda a mística da lei do ex, do Dudu, ser o clássico, vestir a camisa 92. Aí é pura resenha também, né? Nossa Deus. Enfim, eu acho que tem que saber a qualidade técnica atual dos dois e hoje eu fico mais com o Gerson. Mesmo eu achando que o valor que o Cruzeiro pagou no Gerson é um valor muito acima do que ele vale. Mas é um jogador de uma qualidade técnica muito acima e meu voto vai nele. Eu tô com vocês, eu acho que o Dudu tem melhorado bastante no Atlético, ele tem jogado bem essa temporada, acho que eu diria até que ele tá talvez melhor do que o Gerson nessa temporada, mas a diferença técnica hoje em dia é gritante, o Gerson tem um poder de decisão e de influência de jogo muito maior do que o Dudu, e claro, tem que ver realmente se ele vai jogar, mas acho que hoje em dia o Gerson tá melhor que o Dudu, mesmo ainda não tendo mostrado tudo que foi pago por ele, tudo que se espera por ele, eu acho que o Gerson é mais jogador hoje. É isso, já são 3-0, né? Pode passar. Pô, uma disputa boa. Scarpa contra Matheus Pereira. E aí, Davi? Essa aí é pra dar briga. Eu acho que são dois jogadores excelentes. Independente de qualquer coisa, eu acho o Matheus Pereira um baita de um jogador. O Scarpa também eu acho um baita de um jogador. Eu acho que o Matheus Pereira é um pouco mais ofensivo. Eu gosto mais do Matheus Pereira mais perto da área do que o Scarpa. Eu acho que o Scarpa é um jogador muito bom em questão de saída de bola, de construção de jogo. Eu acho que, sim, facilmente daria para ter os dois juntos no mesmo time, tanto no Atlético quanto no Cruzeiro. Com o Scarpa buscando mais a bola lá atrás, o Matheus Pereira ficando mais lá na frente e municiando os atacantes. Por questão, acho que tanto de momento quanto de carreira, eu acho que eu fico com o Matheus Pereira. Eu acho que o Matheus Pereira está num dos seus melhores momentos do Cruzeiro, desde que ele chegou aqui, e o Scarpa ele não está numa fase legal, ele tem sido tem faltado muito dele no Atlético em alguns jogos. Eu fico com o Matheus Pereira, mas eu acho uma comparação muito boa. Eu acho que não vai ser 3-0, não. Cauê. Bom, são dois grandes jogadores. Eu acho que vai ser 3-0, sim, mas enfim. Eu acho que o Scarpa, ele no Galo já teve momentos melhores e na carreira, principalmente, já teve momentos melhores do que ele está hoje em dia. São dois jogadores excelentes. Eu concordo que daria para encaixar os dois no mesmo time. Acho que o Matheus Pereira, ele por ser mais vertical e ele acaba se tornando mais decisivo. Acho que ele tem a característica de dar o último passe mais vezes do que o Scarpa. O Scarpa realmente é um cara que, principalmente no Atlético, ele trabalha mais a bola, conduz mais o time lentamente. O Matheus Pereira é um cara, principalmente também por causa do trabalho, por exemplo, do Jardim ano passado, que era um trabalho mais vertical. Então, acho que poder de decisão, acho que o Matheus Pereira tem mais, e a fase do Matheus Pereira é melhor, então eu voto no Matheus Pereira. O Cruzeiro com o Matheus Pereira é um Cruzeiro diferente, assim. O Matheus Pereira é, para mim, hoje, o principal jogador do Cruzeiro, mais do que o Caio Jorge. Porque se o Cruzeiro fica sem o Matheus Pereira, o Cruzeiro não tem uma peça de reposição para ele hoje e não consegue municiar o Caio Jorge. O Scarpa muitas vezes oscila na titularidade do Atlético. O Matheus Pereira, para mim, tem uma visão de jogo melhor que a do Scarpa, mas eu concordo que os dois juntos daria para jogar juntos e daria muito certo, na minha opinião. Eu acho que seria um time bem interessante com os dois juntos. Mas o Matheus Pereira vem muito bem, uma fase absurda nesse começo de temporada, mesmo nessa bagunça do Cruzeiro. E, enfim, para mim é Matheus Pereira hoje. O Matheus Pereira, eu acho que é, inclusive, o tipo de jogador, não estou falando que é ele, que tem que ser ele, mas é o tipo de jogador que, para mim, falta na seleção brasileira, inclusive. Um cara mais camisa 10, de pegar a bola, parar a bola, pensar o jogo, organizar. Eu acho que tem jogadores na seleção já capazes de fazer isso, como, por exemplo, o Rodrigo, acho que pode ser facilmente capaz de fazer esse estilo de jogo, um Paquetá também, mas que o Matheus Pereira, eu acho que não seria nenhuma loucura levar ele para uma Copa do Mundo. Eu acho que não seria
titular, não seria um cara para entrar todo jogo, nem de longe. Mas por questão de característica, se ele pegar um momento muito bom aí, e se ele manter esse momento muito bom que ele veio nesse começo de ano até mais ou menos ali o mês de junho, o mês de abril, acho que pode ser um cara que talvez pinte na seleção brasileira. É uma posição praticamente extinta no futebol, né? A função que o Matheus Pereira faz, de camisa 10, para mim, no futebol brasileiro hoje, não existe outro jogador que faça essa função. O Arrascaeta, ele joga ali, mas ele faz uma função diferente. Ele faz uma função de meio atacante. O Alan Patrick também. É uma posição extinta no futebol, praticamente, e realmente falta na seleção brasileira um nome assim. Talvez levar ele e o Neymar não seria nenhum absurdo. Claro, o Neymar estando 100%. E é outra pauta muito grande para ser debatida. Mas o Matheus Pereira é um jogador de um nível técnico diferente e que faz uma função praticamente que só ele faz no futebol brasileiro. É isso, Matheus Pereira, né? Ganhou do Scar. Agora vamos de Hulk e Caio Jorge. Rodrigo. São dois jogadores em momentos e fases de carreira diferentes. São dois jogadores de qualidade técnica absurda, um que já se provou na carreira inteira e continua se provando, mesmo quando todo mundo duvida dele, que é o Hulk. E o Caio Jorge, quando todo mundo já tinha desacreditado dele, ele consegue dar a volta por cima a partir, né, da sua segunda temporada no Cruzeiro, que foi a temporada passada, e hoje o Caio Jorge é mais decisivo para o Cruzeiro do que o Hulk, mesmo o Hulk sendo ainda assim muito decisivo para o Atlético. São dois jogadores assim muito bons e talvez dava também para encaixar os dois no mesmo time. Eu acho que não seria nenhum absurdo, assim como a gente falou de encaixar o Scarpa e o Matheus Pereira no mesmo time. Eu acho que Caio Jorge e Hulk dava para encaixar no mesmo time. Inclusive no jogo de hoje contra o América, o Hulk em certo momento chegou a jogar até ali numa função de um segundo atacante, um meio atacante, quando o Cassierra entrou de centroavante. Então, são dois jogadores muito interessantes, mas o Caio Jorge é mais decisivo, ele está decidindo jogos para o Cruzeiro, como foi contra o Pouso Alegre. Então, eu fico com o Caio Jorge. Acho que... Pode. Beleza. Eu acho que, sim, é uma disputa muito boa. O Hulk, claro, óbvio, teve uma carreira muito maior do que a do Caio Jorge, mas também já chegou numa idade em que ele tem decaído bastante o futebol nos últimos anos no Atlético. Acho que o Caio Jorge é a peça fundamental. Eu diria que o Rodrigo disse que o Matheus Pereira é mais fundamental que o Caio Jorge e que não tem peça de reposição. Eu acho que eu até concordo, mas o Caio Jorge também não tem uma peça de reposição. Mesmo se o Chico da Costa não tivesse lesionado, ele não seria o substituto para o Caio Jorge. Não é um cara que não tem nem a mesma característica, muito menos a mesma qualidade. Eu vou votar no Caio Jorge pelo momento, mas assim, eu diria que o Hulk tem uma chance maior de decidir esse clássico, porque ele é diferente contra o Cruzeiro, impressionante. No Cruzeiro e Atlético do ano passado, por exemplo, no desse ano, ele sempre faz gol contra o Cruzeiro, é impressionante, e ele é muito decisivo, essa que é a verdade. Os dois são muito decisivos, mas eu fico com o Caio Jorge pelo momento, apesar do Hulk ser mais jogador. Mas vale ressaltar que o Caio Jorge decidiu o duelo da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético na temporada passada também. São dois jogadores absurdos. Então, a ver o que vai acontecer. Eu ia trazer justamente esse ponto, porque eu vou votar também no Caio Jorge, apesar de eu achar que um 3-0 para o Caio Jorge não seja tão verdadeiro assim, mas eu fico com o Caio Jorge porque justamente são dois jogadores que já mostraram que podem decidir o clássico. O Hulk, enfim, já fez gol no Cruzeiro em finais de Campeonato Mineiro, em Brasileirão. No último confronto mesmo, ele fez o gol da virada. E o Caio Jorge também. O Caio Jorge, no último confronto, fez o primeiro gol. Já dos 4 gols do Cruzeiro na Copa do Brasil ano passado contra o Atlético, 3 foram dele. Um, inclusive, na Arena MRV. Então, eu acho que 2 jogadores que podem sim decidir o jogo. Mas eu acho que hoje o Atlético é um time que precisa muito mais do Hulk do que o Hulk até mesmo precisa do Atlético. Eu acho que o Atlético não joga sem o Hulk. Mas eu não falo isso como um elogio ao Hulk, eu acho que é mais como um demérito ao Atlético,
porque o Hulk também está longe, está vivendo um dos melhores momentos da sua carreira. Hoje ele já não é mais aquele jogador que ele era em 2021, em 2022. E, claro, pode muito bem diferenciar o jogo, decidir, porque ele é craque. Dito isso, o Caio Jorge é um jogador que contribui muito mais para o jogo, em questões táticas, em questões defensivas. Em números, ano passado, os números do Caio Jorge foram bem melhores do que os números do Hulk. Então, eu fico com o Caio Jorge. 3-0 para o Caio Jorge, então. Vamos para a última, agora que são os treinadores. Assim, é um pouco mais difícil de comparar, né? A gente tem o Eduardo Domingues acabando de chegar contra um Tite que vive um momento muito instável e que precisa de resultado para continuar no comando. Vocês vão de quê, Rodrigo? Gente, é a mesma coisa da lateral direita, né? É votar no Corneteiros e isso aí. Mas acho que não tem Vamos como lá. votar no Tite nessa disputa. Eu vou votar no Eduardo Domingues pela temporada passada e pelo trabalho no Estudiantes. Acho que eu espero mais do trabalho dele no Atlético do que o do Tite no Cruzeiro. Vamos lá, é Eu meio concordo. difícil comparar, porque é uma disputa de, assim, muito complexa. O Eduardo Domingues chegou essa semana no Atlético. O Tite já está algumas semanas, né, no cargo do Cruzeiro. Em carreira, não tem discussão. A carreira do Tite é melhor do que a do Eduardo Domingues. Mas em fase, o Eduardo Domingues estava numa fase muito interessante no Estudiantes, né? Ainda é muito cedo para falar qualquer coisa dele no Atlético. Enquanto o Tite, desde que saiu da seleção brasileira, parece que ele não sabe treinar clubes mais. Ele ficou muitos anos, né? Ele ficou 8, 9 anos no cargo da seleção. Então, é complicado. O Tite, nesse cargo de técnico de clube, é muito diferente de treinar uma seleção. Talvez ele perdeu o jeito. Ele treinou um Flamengo cheio de dinheiro e não conseguiu fazer render. Com o Cruzeiro agora é a mesma coisa. Então, hoje eu fico com o Eduardo Domingues. Chega até a pegar mal voltar no Tite, porque um treinador que, em questão de carreira, também concordo, claramente à frente do Eduardo Domingues, é treinador que sempre teve ideias que eu gosto no futebol, de posse de bola, futebol mais defensivo. Eu acho que é um demérito montar times defensivos, desde que você faça isso muito bem. Só que hoje o Tite simplesmente ele parece incapaz de treinar um time de futebol. Ele parece que ele não consegue aplicar as ideias dele, ele não consegue dar para parecer para a gente que ele não consegue conversar com os jogadores, para os jogadores entender o que ele quer do time. E o Eduardo Domingos ele faz um bom trabalho no Estudiantes, vence a Liga Argentina. E apesar de eu também achar ali uma grande incógnita, cara, difícil. Acho que eu vou ficar com o Eduardo Domingos. Porque o Tite é um treinador que eu acho mais vencedor. Eu acho que finais de campeonato, uma final de campeonato mineiro, que é entre dois rivais, que é algo muito brasileiro, eu acho que é muito da cultura do Brasil no futebol. Eu acho que o Tite pode ser um treinador que vai ter como diferencial já conhecer, já estar por dentro, já entender como que funcionam os clássicos no Brasil, já entender como funciona a rivalidade mineira, afinal ele já treinou o Atlético, já entender como o jogo é jogado no Brasil. Eu acho que esse é o trunfo do Tite para essa disputa. Agora, em questão de quem arma melhor o time, quem pode fazer o time jogar melhor, quem tem um teto mais alto, aí é Eduardo Domingos tranquilamente. Então, o Cruzeiro ganhou por 8-3, sendo comandado pelo técnico Eduardo Domingues. O time seria Everson, Preciado, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Romero, Lucas Silva, Vitor Hugo, Gerson, Matheus Pereira, Caio Jorge e o técnico Eduardo Domingues. É um time forte? Eu acho que esse 8-3 eu acho que não reflete o que o futebol dos times vem sendo jogado. Acho que sim, os nomes do Cruzeiro são melhores do que os nomes do Atlético, no geral. Até porque, em comparações, pesa muito a temporada passada e o teto que a gente já viu de cada jogador. Mas em questão de coletivo, eu acho que dos três que a gente escolheu do Atlético, só o Eduardo Domingues já pesa mais do que toda essa comparação, porque
não adianta nada você ter 8 jogadores escolhidos na seleção e você tem um time que não é comandado que parece por ninguém, que não consegue desenvolver nada. Então, apesar do favoritismo do Cruzeiro no mano a mano, eu ainda assim acho que o Atlético vem mais forte para a final. Eu concordo com você. Eu acho que, assim, o Cruzeiro, ele esse 8-3 não reflete a disparidade de nível técnico apresentado dentro de campo. Eu acho que é mais por conta do que foi mostrado ano passado e por conta do individual de cada jogador. Acho que os jogadores do Cruzeiro são melhores, o investimento do Cruzeiro nos últimos anos foi maior, enfim, e o futebol apresentado também foi maior, mas acho que por ser um clássico e uma final, e pelo momento dos dois times, acho que a final é muito mais equilibrada do que foi esse resultado aí. De fato. Fora que o momento do Atlético é muito melhor. Então, é até estranho a gente ver um 8-3. Mas, realmente, é o que os meninos falaram. A temporada passada pesa muito, mas o Tite, ele não colabora. Talvez, se fosse o Leonardo Jardim, hoje no comando técnico do Cruzeiro, eu acho que a história seria muito diferente. Talvez seria até mais do que um 8-3 ou um 9-2 se o Jardim tivesse, que eu acho que o Leonardo Jardim é um treinador melhor do que o Eduardo Domingues. Então, talvez seria até um 11-0. Mas, enfim, tem que ver o clássico é jogado. Como eu disse antes, é favoritismo do Atlético. Então, mesmo o Cruzeiro tendo peças melhores, não tem uma organização tática e um entrosamento tão bom como o Atlético vem tendo. Mesmo que o Atlético também tenha tido suas dificuldades, né? Inclusive contra o América hoje. É isso, eu acho que o coletivo ele pesa muito, apesar de a gente ver um 8-3. Eu acho que é o coletivo que faz a diferença e faz a gente acreditar que o Atlético tem uma certa vantagem nessa final. Então, né, semana que vem a gente vai poder discutir melhor quem foi o campeão do Campeonato Mineiro. E eu acho que falta a gente falar de um jogo que aconteceu esse final de semana do Fluminense e Vasco. Assim, o Vasco, né, teve a chance de fazer um 2-0, né, garantir essa vaga na final. E o Fábio, né, acaba pegando o pênalti, a bola bate na trave. E depois o Fluminense consegue fazer um gol de pênalti também. O que vocês acharam desse jogo? Foi um jogo muito disputado, assim. Eu, em certo momento, até cheguei a mandar mensagem pra Carol falando que os jogos que eu tava vendo estavam horrorosos. Aí vai lá, sai gol no jogo, o gol do Vasco. Então, foi uma loucura. Começou já, né, com 4 minutos de jogo, com um pênalti pro Fluminense, que o René bate extremamente mal. É um dos pênaltis mais feios que eu já vi um jogador bater tranquilamente. E ele não é um jogador que normalmente bate pênaltis, o que também me surpreendeu na hora que eu vi que ele ia para a bola. Que depois, quando teve outro pênalti pro Fluminense no final do jogo, foi o Ganso para a bola e o Ganso foi lá e converteu e batendo muito bem. Claro, também teve o pênalti pro Vasco no meio do caminho aí, que o Fábio, como a Carol bem disse, foi muito bem, foi muito certeiro. E no gol do Vasco, o que eu tenho a dizer é que deixaram o Robert Renan livre para correr e para a bola tranquilamente. A defesa do Fluminense não se preocupou em marcar o Robert Renan, que fez o primeiro gol profissionalmente. Então, eu, eu acho que foi um empate, né, 1-1, que refletiu o que foi o jogo, um jogo disputado, mas que para mim o Vasco até jogou um pouco melhor que o Fluminense. Talvez o Vasco sair com uma vitória e ter levado para os pênaltis não seria um absurdo, mas também não é um absurdo esse empate e ter levado o Fluminense para a grande decisão, e que vai esperar agora a decisão entre Flamengo e Madureira, que também está praticamente decidido que vai ser o Flamengo, né? Depois da vitória por 3-0 no jogo da ida. Eu acho que... Pode falar. Eu só ia perguntar, né, se confirmar Madureira não. Flamengo e Fluminense, quem que vocês acham que levam? Mas pode continuar falando.
Não, só ia falar que Vasco e Fluminense têm feito grandes duelos, né, nesses últimos tempos. A semifinal da Copa do Brasil foi muito boa, os dois jogos. E acho que o legal, assim, do Campeonato Carioca, do futebol carioca, são os clássicos com torcida dividida. A parte da torcida mista eu não sou tão fã, mas, assim, o duelo de arquibancada eu acho que muda a atmosfera do jogo e os clássicos ficam bem melhores. Esse jogo foi uma loucura, né? Foi praticamente uma disputa de pênaltis. Teve 3 pênaltis no jogo e 2 perdidos. E aí você vê toda a comoção da torcida, a torcida do Vasco sempre ficando mal no final, para variar, mas acho que essa atmosfera do futebol carioca tem sido bem boa, e também ressaltar o trabalho do Zubeldia no Fluminense. O Flu não perde em casa desde o dia 13 de setembro, a última derrota foi para o Corinthians por 1-0. Desde lá é uma sequência invicta em casa gigantesca, e é um time muito forte, que hoje eu também acho que jogou pior do que o Vasco, mas que manteve sua invencibilidade, classificou para a final. E respondendo a Carol, acho que o Fluminense é favorito, viu? Porque eu acho que é um time que tem jogado mais nesse começo de temporada, o Flamengo ainda não se encontrou. Claro, a diferença técnica é grande, mas o Fluminense tem jogado muita bola e nos últimos clássicos, eu diria que o único time que o Flamengo treme nesse futebol brasileiro é o Fluminense. Então, acho que o Fluminense é favorito. Eu acho que tá tendo uma situação mais ou menos parecida com o que é o Clássico Mineiro. Eu vejo o Flamengo como mais time do que o Fluminense, assim como eu também vejo o Cruzeiro em questão de elenco, né? Mais time do que o Atlético. Só que o Fluminense, ao contrário do Atlético, chega num momento muito bom. O Fluminense termina o ano passado no Campeonato Brasileiro com uma sequência muito boa. Acho que dos últimos 5 jogos, 4 vitórias, alguma coisa assim. Então, eu acho que se tem um time hoje no Brasil que bate de frente com o Flamengo e fala que não, nós podemos ganhar de você, e chega até como favorito, como Flamengo ou Fluminense. Para mim é um baita time, tem um excelente goleiro que é o Fábio, o Zubeldia é um baita técnico, gosto muito do trabalho dele. Conta também com a dupla de volantes muito boa, sou muito fã de Hércules e Martinelli, eu acho que o Martinelli é um baita de um volante muito diferente. As características, ele não é aquele volante de marcação, de porrada, de roubada de bola, mas eu acho um dos melhores volantes construtores que tem no futebol brasileiro hoje. Eu gosto muito do Martinelli. Então eu vejo o Fluminense chegando um bom favoritismo. Acho que papo de 70-30, 65-35, alguma coisa assim. E o trunfo do Flamengo é apostar no desempenho individual, porque elenco por elenco, todo mundo sabe, o Flamengo é um baita de um elenco. O time reserva do Flamengo provavelmente terminaria o Campeonato Brasileiro no G6, ou alguma coisa nesse sentido. Dito isso, não vivo nesses momentos. Eu não acho que as críticas ao Felipe Luiz sejam tão justas. Eu acho que é mais por uma questão de cultura da torcida, que vem se criando na torcida do Flamengo de uma necessidade por títulos, e qualquer derrota já vira uma tormenta. E eu não acho nem que isso seja errado. Eu acho que é até bacana que a torcida tenha esse tipo de postura. Mas se o Felipe Luiz for capaz de blindar o vestiário disso e não deixar que essas críticas da torcida e a comissão e a diretoria cheguem no vestiário e afetem o desempenho da equipe, aí eu acho que o Flamengo pode ter um excelente desempenho nessa final. Eu também acho que o Fluminense pode ser considerado favorito, mesmo que para mim é muito parelho, 55-45, na minha opinião. Claro, o Flamengo vem de um momento oscilante, mesmo sendo o Flamengo, então o momento oscilante ainda assim é um momento acima da média para o futebol brasileiro, mesmo tendo perdido 2 títulos já, né? Já começou o ano perdendo a Supercopa do Brasil e a Recopa, então tá um peso muito grande em cima do Felipe Luiz, mesmo ele tendo ganhado há 3 meses uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, e 2 partes do Mundial. 2 partes do Mundial, então é um treinador, para mim, acima da média, que se o Flamengo demite o Felipe Luiz hoje, amanhã ele tá na Europa em algum time. Não sei qual, mas amanhã ele tá lá e, enfim, é um treinador muito acima da média. Teve cobranças, né, da torcida do Flamengo na porta do CT, que particularmente eu achei muito engraçadas. Foi uma cobrança diferente, assim, porque é da cultura nova do Flamengo, né? Do Flamengo pós 2019. Não é uma cobrança tão ríspida, é mais
uma cobrança daquela mesma vibe o que importa é competir. Então, é engraçado. Hoje, para mim, o Fluminense é favorito, tem jogado muito bem sob o comando de Zubeldia. É isso, então. Acho que a gente já passou mais de 1h30 de programa. Então, dá pra gente encerrar. Semana que vem a gente volta com os resultados, né, dos campeonatos. E a gente vai, enfim, debater muito, falar muito dessas finais e, né, descobrir os campeões. Bom, agradeço a vocês, comentaristas. Muito obrigada por terem, né, vindo hoje. E avisar para continuar acompanhando a gente nas redes sociais do Corneteiros, né, no Instagram, no YouTube, onde mais que temos? TikTok, X, Substack. Onde você imaginar, a gente tá. Spotify também. Pô, tá em todo lugar, só. Agora só dá corneteiros, filho. Tem nada de GE, esses mídias, tem esportes, essas mídias pequenas aí tem mais não, só agora é só corneteiros, filho. É isso aí, velho. Então vem muita coisa boa por aí. É um programa semanal. A gente vai estar sendo lançado toda segunda-feira, né? E sendo gravado aos domingos. Então por isso que a gente não conseguiu acompanhar alguns jogos importantes, mas enfim, vai vir muita coisa boa por aí. Agradecer vocês, se vocês quiserem se despedir. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E espero vocês semana que vem. Também confira aí os cortes que vai sair desse programa nas redes sociais, mesmo se você assistiu até agora, vale repercutir novamente o que a gente falou aqui. Então valeu e até semana que vem. É isso, gente. Obrigado por assistir aí. Se vocês quiserem cornetar, fica à vontade, né? O nome do nosso programa, o nome das nossas redes sociais. Então, se a gente falou alguma besteira que vocês discordam, fica à vontade. E se tiver alguma crítica em relação à dinâmica do programa, é só falar, a gente vai melhorando sempre. E é isso. Valeu.